Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos falar sobre a nova contratação do Santos. E esse é um jogador muito importante, que o Santos contrata, que o Santos vence uma concorrência para contratar, e esse é um cara para mudar o nível do Santos também, tá? Assim como quando falam Neymar, óbvio, pode mudar o nível do Santos, Tiquinho melhora o nível do Santos. Esse é um cara que muda o nível do Santos. Claro, se der certo, né? Temos que botar essa ressalva. Mas tem muito para dar certo. Faz muito sentido dar certo. E é um jogador para mudar patamares, tá? Estamos, é claro, falando da contratação dele. Roleiser. O homem chegou. Santos encerra trâmite e espera Roleiser nesta semana para anúncio, né? Então já vamos fazer esse vídeo aqui. O Peixe já realizou todos os trâmites burocráticos e vai adquirir o atacante definitivo. Mas o jogador corre risco de não jogar o Paulistão. Isso aqui a gente já espera, né? 11 de fevereiro, essa notícia de ontem. Santos concluiu todos os trâmites com o Benfica de Portugal e está próximo de anunciar o argentino Roleiser. O Peixe espera o atacante no Brasil ainda nessa semana. Agora, a expectativa é que todas as questões burocráticas sejam resolvidas rapidamente para que o jogador esteja à disposição de Pedro Caixinha o mais rápido possível. Peixe, aliás, precisou superar a forte concorrência do Botafogo para fechar com o argentino. Santos ofereceu 11 milhões de euros por 85% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. Valor válido, tá? Bem válido. A proposta, tanto para o clube quanto salarial, foram superiores ao do clube carioca. Assim, Roleiser decidiu jogar na Baixada Santista. O Peixe primeiro tentou jogar por empréstimo, mas aí ele não queria, o Benfica só queria vender. E com o aceito, o Roleiser passa a ser um dos primeiros reforços do Peixe para a temporada de 25. Os principais, perdão. Nascido na Argentina em 2000, na cidade de Argentina de Coronel Suárez, o jogador tem 1,72, começou no River Plate em 18, passou por Santos 22, 23, em janeiro de 24 partiu para o Benfica, primeiro por empréstimo, mas 7 meses depois por compra definitiva. Vamos trazer outra notícia também sobre o Roleiser. O Santos vai intensificar a busca por volantes depois de fechar o ataque com a contratação de Roleiser. Você pode ver que ela já é dada como fechada para o Jogo do Mundo, né? Depois de acertar o atacante Benjamin Roleiser de Benfica, vai mudar o foco para as contratações do meio de campo, especiais volantes. 24 anos, chega para brigar com uma vaga no time titular. O ataque é forçado por peças que sequer estrearam, como o atacante David Washington, Verón e Barreal. O trio citado acima deve dar a Caixinha uma certa dor de cabeça, enquanto estiver rápido, já que está nesse momento Guilherme Senado, artilheiro do time, são titulares e terão alta pressão para perder suas vagas, né? Então, fala que quanto que o Roleiser já está fechado para essa notícia, muito por isso, né? Então o Roleiser já é visto como jogador do Santos. Se procurar no Google, inclusive, a Wikipédia dá que ele é jogador do Santos. Então, me senti confortável de fazer esse vídeo falando do Roleiser como jogador do Santos. Quem é Benjamin Roleiser? Vamos lá. Benjamin Roleiser é um jogador de 24 anos, como vocês viram, nasceu em março de 2000, esse ano vai fazer 25. Tem como título Taça da Liga de Portugal, tem como título Campeão Argentino, tem como liga da Cup Winner e Troféu de Campeões, tá? Ele tem um valor de mercado dado pelo Transfer Market de 10 milhões de euros, mas esse valor a gente sabe que não significa muita coisa. Ele já foi jogador da seleção sub-23 da Argentina, tá? É um jogador que tem 6 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência na Champions, mas sim jogou 6 jogos da Champions League, jogou contra o Barcelona, por exemplo, recentemente. Na Liga de Portugal tem 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. Números ok, só jogou uma partida como titular, tá? Inclusive. Na Allianz, pouco tem. E na Taça de Portugal, onde ele também começou como titular, acho que 1 ou 2 partidas, tem 3 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Então na Argentina a gente vê que o cara não tá ali tão forte. Ele já jogou como meia ofensivo, né? Como camisa 10, centroavante até, mas um falso 9. E como ponta direita, tá? O Roleiser que a gente falou, começa com o River, Estudiantes e tudo mais. E aqui essa análise de posição detalhada, eu até acho que vale a pena depois a gente falar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Porque é uma análise interessante, tá? Se a gente for pegar ele, porque ele chegou já a jogar até como volante, tá, cara? Não sei se aqui vai mostrar, acho que não. Mas ó, você vê que ele jogou mais de ponta esquerda, ele jogou algumas partidas, 6 ali, 8 aqui. Mas ele já jogou até como volante, aqui ele tá pegando total, ó. Deixa eu ver se no total mostra. Ele já chegou, isso aqui ó, segundo volante, ó. Ele já jogou também, tá? Ele já jogou em várias posições, mas claro, jogou principalmente como meia central, 36 partidas, e ponta direita, 47 partidas. E por que eu faço essa comparação? Porque o Benjamin Roleiser também já foi comparado a outro jogador que reforça os Corinthians hoje em dia, que é o Garro. Vocês vão entender mais à frente. Bom, o Roleiser sempre foi interesse de brasileiros, tá? Se a gente for pegar aqui dia 29 de março de 22, Palmeiras, São Paulo e Vasco já brigavam pelo jogador do River Plate. Se destacando no futebol argentino, o jovem Benjamin Roleiser, de 22 anos, na mira de 3 brasileiros. Além do Vasco, que teve primeiro interesse, Palmeiras e São Paulo também brigam pelo jogador, né? O Vasco estava à frente dele, inclusive. Também Cruzeiro e Atlético Paranaense também correram por fora para tentar contratar o cara. Então, assim,
Rollaser era bem interessante, tá? Ele tinha 34 partidas, fez só um gol e 2 assistências. Mas você vê que ele era um jogador que significava muito lá no River mesmo com 22 anos. Então, era um jogador que teve alta concorrência, tá? Mas aí ele acabou indo para o Estudiantes, né? O Estudiantes de La Plata da Argentina apresentou oficialmente o argentino Benjamin Rollaser, especulado no Vasco, tá? Então ele acabou indo lá para o Estudiantes, né? E traz aqui, ó, Rollaser e Anglieri não são inscritos no River Plate para Libertadores, mas aí foi porque ele estava indo pro Estudiantes, e beleza. E aí quando a gente chega em 23, a gente volta a ver o assédio dos brasileiros, tá? E lembra que eu falei do Garro? Então, a gente Rollaser cita negócio com o Corinthians, mas estamos fechados com o Benfica. O atacante de 23 anos está perto de firmar o contrato com a equipe portuguesa. O Corinthians abriu conversas e fez proposta para contratar o meio atacante Benjamin Rollaser, destaque Estudiantes. Entretanto, o destino do jogador de 23 anos deve ser o Benfica. Então, há uma proposta do Corinthians, mas estamos fechados com o Benfica, ele já dizia, né? Ainda na conversa, Carlos Espinosa fala que tem muito respeito pelo Corinthians, agradeceu também a proposta e tudo mais. E no ano passado, ele também apareceu com os duelos como timão. Rollaser fez 12 gols e deu 7 assistências em 57 jogos, tá, cara? No River Plate. Ótimos números do Rollaser em 2020, com 23 anos apenas. O Corinthians persistiu em negócio pro Rollaser, mas o Benfica estava em vantagem, né? E aí tem uma notícia que é bem interessante, cara, que é a do meu timão, que é essa aqui, ó. Lá de dezembro de 23. O Corinthians aumentou a oferta pro Rodrigo Garro e se aproxima de acertos com a Argentina. Por que isso vai ser interessante? Porque fala do Rollaser. Deixa eu ver aqui, fala do Garro, tava aqui. Isso, ó. O alvo, ó. O argentino passa de juntar outros reforços encaminhados para a próxima temporada. A partir do Augusto Melo, marcado para dia 2. O Corinthians deve confirmar a chegada de outros nomes, como o zagueiro Félix Torres, lateral Hugo, Palácios, o volante Ranieri. Mesmo com o acerto com o Garro, o Timão busca outro meia. O alvo é Benjamin Rollaser, também da Argentina. Então, o Corinthians queria o Rollaser e o Garro, tá? Dizem que o Rollaser era até mais alvo do que o Garro. O Corinthians de fato queria o Rollaser, o Garro também, mas o Rollaser ali era um grande nome trazido pelo Corinthians, tá? O Corinthians queria muito o Rollaser pela qualidade dele com a bola, pela expectativa do cara, foi coisa grande, tá? Teve no blog do Nicola também, falando quanto que custava o Rollaser na época, então falou que ele ganhou fama no Brasil depois, né, dos jogos dele, isso aqui eu acho que é de 22. Não, 24 já. Mas camisa 10 do time argentino já era monitorado por Vasco, Palmeiras, bem antes de tudo. E aí fala, né, que segundo transformar ele tinha um valor de 3 milhões de euros. Mas o blog do estudante se ofenderia, falou que o time só aceitaria a proposta por volta de 10 milhões de euros, tá? Então o Santos está pagando mais ou menos o mesmo valor de mercado já especulado lá em 23. E ele tinha feito 41 jogos, 12 gols e 5 assistências, né? É um número bem bacana que a gente vê do Rollaser. E aí a gente fala, né, o Rollaser faz uma Sul-Americana fantástica para os Estudiantes, só o golaço contra olha só o golaço que ele fez contra o Goiás, foi um destaque, né, ele meteu um golaço do Rollaser, e cara, o Rollaser simplesmente se destacou muito nos Estudiantes, né, tanto que tem essa matéria falando quem é Benjamin Rollaser, carrasco do Goiás, artilheiro dos Estudiantes da Sul-Americana. Então camisa 10 no time da Plata, né, Estudiantes, marcou 3 gols nos últimos 5, marcou 3 dos últimos 5 gols da equipe no confronto. É um destaque nessa edição da Sul-Americana e briga pela artilharia. O torcedor de Goiás terá pesadelos com este nome por longas noites, e não é por menos. O jovem ponta dos Estudiantes foi o nome do confronto diante, marcando 3 dos 5 gols, né? Então acabou 5-0 o jogo. E aí vamos falar, né, um pouco mais do Rollaser, falar que ele marcou 2 gols no jogo de ida, outro jogo de volta. Benjamin Rollaser foi sem dúvida o carrasco do Vasco nas oitavas da Copa Sul-Americana, e suas atuações dominantes reforçam um bom momento vivido pelo camisa 10, né, o principal goleador da equipe, com 6 gols. Figura entre os artilheiros. Nascido em Coronel Suárez, da Argentina, ele teve sua estreia foi pela equipe principal dos Milionários, né, em 2020, no River Plate, mas seu tempo no Monumental de Nunes acabou sendo discreto, combinando um adeus a custo zero para ir aos Estudiantes. Fechou com a equipe de La Plata em 22 e veio mostrando na atual temporada sua melhor versão, 12 gols, 5 assistências e 38 jogos, tá? O melhor ano com sobras da sua curta carreira. Pode estar centralizado como meio ofensivo, defesa oficial em algumas ocasiões, mas é ponta de origem. A finalização é o ponto forte do jogador, né? Então a gente vai trazendo mais algumas informações. Então a notícia do ESPN que fala um pouquinho mais sobre o Rollaser. Então fala que o camisa 10 da La Plata vive grande fase, chegou até a ser comparado com o Messi. O argentino é o principal goleador dos Estudiantes do torneio continental e foi carrasco do Goiás, né? Isso que a gente sabe. Ele é cria do River Plate, 2 anos depois transformou em Estudiantes. Seu desempenho, inclusive, faz com que Eduardo Domingues, sim, aquele que hoje que hoje está no Estudiantes ainda, né? Exato.
mas também que é já foi o técnico do Colón, né, porque ganhou tudo mais, muitos santistas queriam, né, fez com que o Eduardo Domingues comparasse ele ao Messi. Para o comandante do time de La Plata, Roleiser tem características parecidas com o Astro, elite 7 vezes melhor do mundo. Ele me lembra um pouco Messi algumas características, nós temos que entender que ele não é o Messi, afinal não sabemos se quando sairá outro. Hoje ele é um jogador mais decisivo do futebol argentino e tem que cuidar muito bem para o que está conquistando. Ele é comparado a muitos jogadores e ainda vão perguntar se ele vai jogar em outro grande time ou no futebol europeu, porque desse nível de jogar ele é muito difícil de encontrar. O Laser embalado vai chegando no Ocidente com de olho nele. Ele acabou com o Corinthians, tá? O Corinthians perdeu pro time do Laser aqui. E aí falam que ele estava no radar do Benfica e tudo mais. E também o técnico do Benfica já atrapalhou, né? O Bruno Lage já falou que contava com ele, por isso que ele não veio pro Santos antes, né? E isso no final de 2024, quando o Santos queria ele ali na virada do ano para 25, né? O técnico, o Bruno Lage, falou que queria muito ficar com o Roleiser, mas no final não aproveitou o Roleiser não, e aí o Roleiser tá para vir para o Santos, tá? Vamos falar de número? Vamos falar de número. Que nem eu falei, uma coisa interessante para começar falando. O Roleiser jogou 6 partidas, começou apenas uma, é verdade, mas 6 últimas partidas da Champions. Jogou contra o Barcelona, contra o Bayern de Munique, contra a Atlético de Madrid. Então ele está sendo um jogador que acabou de sair de campo ali contra os maiores times. Inclusive interessante que ele teve um número de recuperação de bolas que não é baixo, tá? Ele jogou como meia, mais ou menos, meio ponta, meio meia ali. Mais para meio amador, como vocês verem. E, cara, ele não teve grandes números não teve grande desempenho não. Mas se a gente for para a Liga de Portugal, a gente começa a ver números um pouquinho melhores. O Roleiser na última temporada não jogou muito, tá? Apenas 9 partidas, vamos começando que a gente falou. Um gol apenas, tá? E uma assistência. Mas vai lembrar, para esse número de jogo não é um número ruim, não, tá? Defendendo também tem bolas recuperadas por jogo. Isso é uma coisa que eu quero ressaltar. Esse número defensivo do Roleiser, vocês vão entender o porquê. 23, 24. Ele já jogou novamente mais pela direita, mais pela ponta, mas mais como meia direita. Também 9 jogos não começando, fez um gol. Não deu assistências, mas novamente, ó, número legal de bola recuperada e número legal de dribles certos, tá? Número legal de acertos também de chute, tá? E aí, se a gente for pegar ele aqui no Brasil, e vai lembrar, tá? Esse foi o ano que fez o Roleiser ser contratado, então, mesmo que ele não jogasse tanto, o Benfica ainda quer ser o olho nele, tá? Eu quero que vocês percebam isso. O talento o menino tem. Se a gente for pra Liga Argentina, onde jogou no Estudiantes, cara, ele cobrava escanteios e era principalmente jogador pela direita, tá vendo? Mas também tinha essas linhas centralizadas e, ó, até mais recuadas. Olha como o Roleiser aparecia no mapa de calor, cara. Mais recuado também. Ele volta muito pra marcar. Isso é interessantíssimo da gente falar, tá? Ele jogou 27 jogos, sendo 26 como titular. Foi 2 vezes considerado jogador da semana. Isso em 2023 na Liga Argentina. Fez 6 gols, 4 grandes chances perdidas. Mas, cara, o número de acertos de chutes dele, ele deu 2.7 chutes por jogo, 0.2 gols por jogo e 1 chute no gol por jogo. Então, um número de APC muito bom. Uma taxa de conversão de 8%. Passando, ele tem 3 assistências e 6 grandes chances criadas. Toques, ele toca bastante até aqui na bola. Bons números de passe-chave. E uma porcentagem de acerto bastante interessante, tá? Para um jogador que tenta bastante. Defendendo, como eu falei, ele tem números muito interessantes. Inclusive 5.4 bola recuperada por jogo. Cara, pra vocês terem noção, esse é o número do Zé Rafael, tá ligado? É um número muito alto de bolas recuperadas por jogo. Então é um cara que tem um poder de recuperar a bola muito interessante. O Roleiser é um cara que a gente vai ver, assim, provavelmente dando um resultado que a gente não espera de qualquer jogador, tá? É um jogador que é bem interessante mesmo. O sucesso de drible, como a gente mostra, novamente, é alto, tá? Então é um jogador que a gente vê que é um cara que tem uma qualidade bem interessante. Se a gente for pegar novamente também na Sul-Americana, a gente vai ver números bons do Roleiser. Ele jogou 11 partidas, 11 como titular, fez 6 gols, 3 chances perdidas, o número de conversão de 16%, tá? A gente pode ver que ele teve 3.4 chutes no gol, 1.5 no gol, 2 assistências, 2 grandes chances criadas, bons números de passe e novamente defendendo número alto de bolas recuperadas e bom número de drible, cara. Sucesso de drible, né? Então, assim, um cara que dribla bem, recupera bem a bola, tem um bom número de passe e um bom número de chute, né? Se a gente for comparar os números dele, por exemplo, a gente vamos pegar a temporada que ele mais jogou, né, que foi 23, a gente tem que comparar com alguns bons jogadores. Então, por exemplo, o Garro, que a gente tá falando do Garro, os melhores jogadores de futebol argentinos que hoje está no Brasil. Vai lembrar, o Roleiser é 3 anos mais novo que o Garro, tá? O Garro, cara, ele teve 36 partidas, 35 jogadas. Teve mais que o Roleiser, ok? Então, vamos pegar esse de embasamento. Ele fez 10 gols, o Roleiser fez 6. Números razoavelmente próximos, ainda mais porque o Roleiser jogou menos, né, que o Garro. O Garro perdeu 4 grandes chances, o Roleiser 3. Número de acertos de chutes, ok. Conversão de 15%, tá mais alto que a do Roleiser, que foi de 8.
mas o Garro deu 10 assistências, 11 grandes chances criadas. O Rollaser, 3 assistências, 6 grandes chances criadas. O Garro tem número de acertos de passe muito próximo do Rollaser. O Rollaser tem até mais acerto, mas toca menos na bola, tá? Vale lembrar. Defendendo, o Garro tem bolas recuperadas de 4.4 bolas por jogo, um número alto, mas o Rollaser recupera mais bola ainda por jogo, 5.4. E o Garro, cara, driblando tem números piores do que o Rollaser. Então, assim, é muito interessante como o Rollaser é comparável ao Garro na Argentina, sendo mais novo. O Garro tá com 27 anos no auge da carreira dele. Entendeu o nível de comparação que a gente tá fazendo aqui? Vamos pro próximo. Depay, 11 jogos... Calma aí, tá aqui no Paulistão, vamos pro... Não, no brasileiro, velho. Então, beleza. 11 jogos, 9 começando. Isso aqui a gente podia comparar até, pra gente ter um número parecido de jogos, com a Sul-Americana. Então, o Depay teve 11, 9 começando, o Rollaser 11 começando. Em 11 jogos, o Depay meteu 7 gols, o Rollaser meteu 6. Uma taxa de conversão de 16%, enquanto o Depay uma taxa de conversão de 21%. Uma assistência apenas e uma grande chance criada. O Rollaser tem 2 e 2 grandes chances criadas. Em passes, cara, o número do acerto de passes do Rollaser é mais alto, com mais toques na bola. Bem mais toques na bola, tá? Em recuperação de bola, a gente tem o Depay com apenas 2.4, o Rollaser com 4.5. Recupera muito mais a bola. E driblando, cara, a gente tem mais dribles certos do Rollaser do que do Depay no ano passado, tá? E o que eu quero ressaltar, cara, aqui nesse vídeo é que melhor ou pior o número, ele tá comparando o Rollaser com Depay, Garro e agora vai ser o Lucas. São craques de outros rivais nossos. Ele tá contratando um cara que rivaliza em números com craques de outros times nossos, de outros rivais nossos. Claro, qual grande insegurança com o Rollaser? Foi uma grande temporada que ele teve, que foi a dos Estudiantes. Depois o Benfica enxergou muito potencial, no River já enxergava muito potencial, então tendemos a acreditar que sim, o Rollaser é esse grande jogador. Mas ainda tem esse grau de insegurança que a gente tem que trazer aqui. Dito isso, tem que estar contratando um cara que é comparável em números a craques de outros times. A gente já tem também nosso grande craque, que é o Neymar. Cara, o Rollaser é um cara pra mudar de patamar. É isso que eu tô trazendo aqui pra esse vídeo, tá? Rollaser contra o Lucas Moura. O Lucas jogou bastante, né? Então vamos pegar o número de campeonato argentino pra ser uma comparação justa. O Lucas tem 26 jogos, 26 como titular. Números muito próximos com o do Rollaser na Argentina. 27 e 26 como titular. Rollaser tem 6 gols, o Lucas tem 10, tá? O Lucas tem uma taxa de conversão mais alta que a do Rollaser, mas até que o Depay, tá? O Rollaser tem 3 assistências, o Lucas tem 6 com 4 grandes chances criadas, tá? O número do Lucas é até melhor que o do Rollaser. E tem uma taxa de acerto de passes muito próxima ao do Rollaser, tá? Com o número de toques na bola muito próximo do Rollaser. Então, olha o nível de jogo de quem está comparando. Repito isso. 3.6 de desarme por jogo, menos que o Rollaser. E em drible, número abaixo, por incrível que pareça, do próprio Rollaser. Rollaser, cara, chega como um status de jogador para mudar o patamar do Santos. Vai conseguir mudar? Espero que sim. É um jogador extra classe, muito bom, pelo menos na temporada que ele teve no Estudiantes. Esperamos que a tônica do Rollaser seja esse cara do Estudiantes. Se for 24 anos, evoluindo até os 27, tem tudo para ser um craque, um jogador até para ter revenda talvez para a Europa. Vamos torcer para a gente receber esse Rollaser, porque ele realmente pode mudar a realidade do Santos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, peço seu like, sua curtida, sua inscrição. Muito obrigado. E agora eu fui.